sexta-feira à noite, trazendo histórias, dicas e aquele bate-papo sincero que só a gente entende. Mãe, vem com a gente. É ao vivo, é real, é agora. Com vocês, Raide Souza. Olá, boa noite, família, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um talk show de mãe. Hoje temos uma convidada muito especial. Ela, que é fundadora da livraria Letras e Companhia. Está também atualmente como presidente da Associação Comercial de Lorena. Mas antes de todas essas funções tão importantes para a nossa sociedade, ela é também mãe, esposa e filha. Com vocês, Lissandra Zappa Nunes. Seja muito bem-vinda! Obrigada. Um abraço aqui. Boa noite. Boa noite. E aí, vamos bater um papo bem interessante hoje? Sim. Tá cheio de perguntas ali, de muitas curiosidades. Nossa, que legal, não sabia não. Tem sim. Ai, meu Deus, então vambora. Vamos pro nosso cantinho? Vambora. Seja muito bem-vinda ao Divã, Elisandra. Obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer pra mim. O prazer é todo Eu nosso. acho que é muito gostoso a gente falar sobre a maternidade, porque pra mãe, pra mulher, é uma realização. E é um eterno aprendizado. Acho que nunca para, né? Sempre uma novidade, sempre um novo desafio. Sim, sempre. Mas olha só, a novidade que a gente não conversou é que a gente fala sim sobre maternidade, inclusive o nosso tema, né? Tem tudo a ver com algo, né? Que muitas vezes a gente não tem nem noção. Mas, no nosso primeiro bloco, a gente quer saber um pouco mais sobre você, sobre a nossa convidada. Eu falei aqui, né, alguns dos seus atributos, mas você também é fundadora, né, do Clube do Livro da Letras. Sim. Então, a gente quer saber de tudo isso. Vambora. Mas, para começar, a gente quer conhecer um pouco de você lá da sua infância. Como que era, Alessandra? Já era apaixonada pelos livros? Já. Eu tenho uma característica, assim, que eu não gostava de brincar de boneca. Olha só. Eu não gostava. Na minha casa, nós somos em 4 irmãos. Eu sou a mais velha. Aí eu tenho 2 irmãs, a Ludmila, a Poliana e o Eugênio. E escadinha, né? E a gente sempre brincou muito junto. Brigou também muito junto. Mas sempre teve aquela coisa assim de... Sempre a gente... É aquela criançada, né? Junto, aquela bagunça boa. E o meu pai sempre foi jornaleiro, né? O ofício do meu pai era ter banca de jornal e revista. Ele teve uma distribuidora em Lorena durante muitos anos, ele e minha mãe, que veio do meu avô. Nossa, de família mesmo. De família. Meu avô veio da Itália para cá. Numa época que a Itália estava em grande situação, assim, uma situação de muitas dificuldades financeiras, né? Econômicas. E eles vieram para... Os homens vieram para o Brasil e as mulheres ficavam. Uhum. Então, as irmãs ficaram, as primas, e eles vieram para desbravar, né? Que aqui era uma terra prometida, né? O Brasil era uma terra que estava começando e era muito prometido. E ele veio com os primos e ele se estabeleceu. Ele veio, cada um... Essa história é muito bacana, porque cada um ficava numa cidade, né? Interessante, mas tudo aqui próximo? Tudo próximo. Então, desde o Rio de Janeiro até aqui, né? Até tem Guará, tem família Zappa, Cruzeiro tem família Zappa. O meu avô se casou com a minha avó em Barra do Piraí, no Rio. E aí eles decidiram vir para Lorena, que não tinha nenhum Zappa aqui ainda. Desculpa, o seu avô é italiano, Italiano. A sua avó brasileira mesmo? Brasileira. Que aí todos eles casaram com brasileiras, né? Tá. Todos eles vieram sozinhos e se casaram com as brasileiras. E a minha avó era descendente de português, né? Tinha as irmãs dela, tudo. Eles se casaram e vieram para Lorena. E aqui ele montou a papelaria Santa Terezinha, onde hoje é a Sean Júnior. Olha só. É. Bem pertinho ali de você, inclusive. Bem pertinho. E aí, durante muito tempo, a minha tia continuou com papelaria, tudo. Até que depois, né, eles venderam o ponto. Mas o meu avô, ali, ele vendia charutaria, o jornal que chegava de trem, o jornal vinha pelo trem, e aí ele começou nesse ofício de jornal, revista, né?
E ele foi o primeiro ponto da cidade a ter jornal e revista. Então, todo mundo ia lá para buscar as notícias, né? Porque antigamente, gente, era rádio, muito tempo depois da televisão, e era pelo jornal que as pessoas sabiam as notícias, Elas né? se comunicavam, não, mas se Se informavam informavam mesmo, né? por isso, através disso, né? E o meu avô, comerciante, e aí depois passou para o meu pai, e o meu pai se tornou o distribuidor de jornal e revista, e ele tinha as bancas também, né? E aí, a gente tinha muito gibi em casa, Que legal. muita revista, jornal, né? Todo dia tinha que ler o jornal. Minha mãe sempre incentivou a gente a ler muito. E então eu sempre gostei muito de ler, sempre tive muito acesso. A gente, quando tem acesso, facilita, né? O interesse vem, né? Porque tá Vem, ali à sua disposição, é algo que é natural para a família. Exatamente. E as minhas duas famílias, a minha família de origem paterna, que é o meu avô que veio da Itália, ele tinha esse apreço à cultura, né? Ele era filatelista, ele era colecionador de selos. Uma coisa também que a gente não vê mais hoje, né? Não. Muito difícil. Mas ele era fascinado por isso. E na casa deles tinha uma biblioteca. Era o escritório dele com uma estante de livros. Então, quando eu e minhas irmãs iam para lá, a gente ia. Ele tinha coleção de revistas que falavam sobre o mundo, com fotos, né, da National Geographic. E a gente ficava fascinado, né? Ver a África, ver a Turquia, aquelas cores, né? Aquelas fotos maravilhosas. E a família, por parte da minha mãe, era uma família simples. A minha avó, descendente de italianos, de Quiririm, Taubaté. Olha só. E o meu avô, o marido dela, é brasileiro. Índio com negro. Mistura de índio com negro. Meu avô era lindo. Ele era moreno, de olho verde, cabelo liso. Nossa, que mistura! E a minha avó, branca, branquela, aquela italianona vermelhona que a gente fala, né? Ela e os irmãos dela. E eram da agricultura, né? E aí eles vieram para Lorena e ela deixou os irmãos lá e eles vieram para Lorena, porque Lorena era uma cidade boa para se morar, tudo. E meu avô foi trabalhar na estação e a minha avó era uma família mais pobre, né? Era uma família bem simples, mas tinha um quarto que tinha livros. Gente, parece que tá na genética de vocês, né? E aí, assim, a gente, quando ia brincar na casa da minha avó, tinha outras brincadeiras, né? Meu avô descascava cana, a gente chupava cana, a gente brincava de terra, a gente subia nas árvores que dava para subir, a gente colhia morango, que a minha avó plantava morango, e ela não deixava a gente pegar muito, porque senão a gente pegava verde mesmo, né? Mas quando tinha, a gente ia lá pegar um moranguinho, tinha caqui, Nossa, tinha um monte de coisa. Que delícia. Uma delícia. Então eu tive esses dois cenários de infância. E na casa dessa minha avó, que era uma delícia, que era uma casa bem grande, era um mini sítio, né? Uma mini chácara. Tinha um quarto em que meu avô tirava a soneca dele no final de semana à tarde, que tinha a estante dos livros, que eram os livros que os meus tios tinham estudado, né? Minha mãe. E a gente ficava brincando também com aqueles livros. Então, eu acho que as crianças hoje em dia elas não têm mais tanta essa facilidade de ter tudo isso, né? Então a gente tem que incentivar, né, a leitura. E o meu universo foi esse. E essa paixão pela leitura, ela também era dos seus irmãos? Sim, todos os meus irmãos sempre gostaram de ler. Que Todos. bacana, porque era realmente algo muito natural para vocês, né? Que fazia parte da rotina. Acho que hoje a dificuldade, eu até compartilhei isso com você, eu falei, nossa, Alessandra, eu queria tanto retomar o hábito da leitura, eu estudei direito, li muito. Vou dar algumas dicas aqui hoje, gente, como que a gente retoma o hábito da leitura. E eu quero ficar com essas dicas assim, ó, eu vou ficar bem atenta, porque eu li por questão de necessidade, não por hábito, não era algo que era tão presente na minha infância, apesar que os meus pais, eu lembro minha família também muito humilde,
o contato com leitura, com a própria educação mesmo, né? Eu fui a primeira pessoa a fazer faculdade na minha família, ali no próximo, né? Na minha Entendi. geração. Então, pra gente era algo muito distante. Mas o meu pai e a minha mãe falavam dos livros, mas eles não tinham o hábito de ler, porque também não foi algo passado para eles. Sim. Então, por mais que você incentive, se você não faz, é difícil a criança, né, se apegar a isso. É difícil. E a minha vontade hoje de retomar esse hábito é exatamente isso, de que o Miguel me veja lendo, né? Não só que eu fale para ele, olha, filho, vamos aqui ler uma historinha para você, mas que ele me veja lendo e crie esse hábito também. As pessoas não acreditam, mas as crianças prestam muito atenção nisso. Muito. A minha filha via eu lendo, ela pegava o livrinho e vinha ler junto comigo. E eu li para Isabela na minha barriga. Eu lembro que um dia minha sogra chegou em casa, ela achou que eu era louca, né? Eu não sou louca não, gente. Ainda mais naquela época, né? Naquela época, 28 anos atrás. E eu tava em casa, eu tava de repouso, acho que foi um final de semana e tal. E aí ela falou assim, o que a Alessandra tá falando lá no quarto? Aí o Celso falou assim, a Alessandra tá lendo um livrinho pra Isabela. Mas ela tá na barriga, não interessa. A Alessandra tem essa coisa na cabeça que se ela ler uma historinha, a Isabela vai vir gostando de ler. E a Isabela veio mesmo. Ela é uma leitora. E é engraçado, você perguntou dos meus irmãos, né? Cada um ali tem o seu gosto pela leitura com as suas particularidades, né? Eu tenho uma irmã que é doutora em artes, né? Teve que fazer o mestrado dela, o doutorado, teve que estudar línguas para poder fazer tudo. E ela tem uma biblioteca na casa dela de artes. Então, assim... Fascinante. É fascinante. E o meu irmão é engenheiro, né? Mas sempre, sempre lendo também, a gente sempre conversando sobre isso, sobre negócios, sobre empresas, né? Essa parte mais de negócios mesmo, né? E a minha outra irmã, Ludmila, sempre foi uma leitora voraz, né? Eu lembro, assim, que enquanto eu estava lendo romance, que eu gostava muito de ler romance, ela lia Agatha Christie. Né? E ela sabia tudo da Agatha Christie. Depois ela foi colecionadora de gibi, de HQ. Quando ela foi se casar, o marido dela botou a mão na cabeça e falou assim: eu não tenho onde pôr essa quantidade onde vou colocar de gibi. Tudo isso? Era mais de 1000 gibis. Mais de 1000? Era. Ela ainda tem? Não. 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 Porque aí depois eles tiveram que se mudar, ele era militar e ele tinha que ir mudando, né? A minha mãe era uma coleção rara que ela tinha. Minha mãe vendeu uma parte, reverteu dinheiro para ela. E algumas coisas assim que ela guardou. Eu não sei se ela ainda tem. Digamos hoje que ela em dia. eternizou ali uma lembrança dessa coleção. Sim. Mas assim, era muito engraçado, né? O pessoal punha a mão na cabeça e falava assim, nossa, tudo isso que não tem como, né? Eles estavam mudando para São Paulo. Enfim, assim, é uma família. Eu conto sempre isso, minha mãe, não sei se ela gosta muito, mas a gente eram 4 crianças, né? Imagina assim. E a minha mãe começava a ler uma reportagem e ela ficava fixa naquilo. E a gente falava assim, ô mãe, não sei o que, não sei o que lá. Minha mãe respondia, mãe, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falava assim, vamos falar pra mamãe que tá pegando fogo na casa. Mãe, tá pegando fogo na casa. Ela falou assim, ai, o que vocês querem? Como se fosse o celular hoje, né? A gente fica distraído tipo assim, ali. a minha mãe ela entrava mesmo, sei lá, ia lá, a mamãe tá lendo. Ali. Ia lá, a mamãe tá lendo. Porque ela se desligava, sabe? Quando era um assunto, e às vezes eu falava assim, mãe, o que quer dizer tal coisa? A minha mãe não estudou, né? Ela foi, acho que até a 4ª série. Ela falava assim, como que tá a frase? Aí eu falava, ela assim, isso quer dizer isso. Sabe? Então, assim, é inacreditável como que a leitura, ela traz, ela agrega, ela aumenta o conhecimento e você não fica para trás. E ela conecta ali, né, a família, as pessoas. Sim, e é uma coisa que
Você me falou agora, a gente vai conversando, eu tenho isso, sabe? Eu vou criando as imagens. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou uma pessoa muito, acho que criativa. Eu É não sei. criativo, Você isso que aí tá é me criativo. contando da sua infância, né? Dos pomares, eu tô lá imaginando vocês, É. pequenininhos. E agora me remeteu uma lembrança minha da minha mãe me levando na livraria. Como eu te disse, apesar deles não terem o hábito, eles incentivavam, né, até certo Sim, ponto. sim. E eu não esqueço da minha mãe, eu sei até aonde, assim, Três Corações, o lugar perto do hospital. E aí eu lembro da gente entrando e ela pegando aquele livro e levando. E a gente fica curioso, a gente quer chegar em casa e quer Fica. tocar e quer entender aquilo. Fica. Claro que num outro momento, naquela época não existia internet, mas eu acredito que até hoje, se fizer essa experiência, né, com a criança, realmente faz diferença. Sim. O meu primeiro livro que eu ganhei, eu ainda não sabia ler, mas eu fiquei me sentindo muito importante com aquilo, sabe? Eu ganhei do meu avô paterno, meu avô Eugênio. Ele me deu um livro de contos do Hans Christian Andersen e nossa, eu tenho ele até hoje, esse livro. E eu ficava encantada, eu não sabia ler, mas eu folhava folhava de novo, né? E eu eu ia desbravando aquele livro. Tinha os desenhos, né? As ilustrações. E depois, quando eu comecei a aprender a ler mesmo, a minha mãe me trouxe um presente embrulhado. Eu estava na casa da minha avó, até a gente ia ter alguma coisa na casa da minha avó materna, e os meus primos estavam lá, minhas tias e tal, que também era um acontecimento quando vinham, né, os primos, né, era muito gostoso. E aí ela me chamou no canto e me deu um presente. Ela falou assim: "Isso aqui é porque agora você já sabe ler". E aí eu ganhei o Pequeno Príncipe, também tenho ele até hoje. Eu tenho um em casa. E aí assim, eu acho que foram eventos que marcaram, eu lembro disso, né. Eu não lembro de ter ganho uma boneca, eu não lembro de ter ganho um jogo, ganhei muitos presentes, né, a gente ganhava muitos presentes. Mas eu não sabe, eu não lembro, eu lembro com muito carinho esses 2 presentes que eu Desse recebi. momento. Sabe, então é Interessante, né? engraçado, porque é isso que você falou, é o que que a memória afetiva traz pra você, né, daquele momento que você estava com a sua mãe, era um momento seu e dela, né, e ela te levou na livraria, comprou o livrinho pra você. Então isso são memórias afetivas que vão construindo quem você é. É verdade. Não, e você tá falando dos primos, me fez lembrar uma prima minha agora, porque tem essa questão do. Você acredita nisso, que tem pessoas que realmente já, assim, nascem com essa predisposição para leitura? Ou você acha que tudo é uma questão de hábito? Porque me fez lembrar, você falou dos seus primos, de uma prima minha, Camila, não sei se ela tá assistindo hoje, enfermeira, ela ama leitura. E ela sempre amou. E era aquela, você falou da leitura voraz, né? De pegar o livro e engolir o livro assim. Eu nunca tive essa, sabe? Esse dom, porque a Camila entrava no livro e se envolvia mesmo, era fascinante, sabe? Eu acho que isso daí já é da pessoa. E tem aquela pessoa que ela vai construindo isso. Mas eu acho que tem aquelas pessoas Aquela que pessoa são tipo eu, que aí lê a página e quando tá nessa. Ai, deixa eu voltar, porque eu acho que eu sou Também um pouco assim. acontece, também acontece. Porque os livros são. Eu sempre digo assim, Raíssa, eu não gosto de ler. Uma pessoa chega e fala assim, eu não gosto de ler. Você vai gostar de ler a partir do momento que você descobrir o que é para você ler, o que você gosta de ler, né? Então, de repente, aquela pessoa não descobriu ainda que são crônicas. Se ela ler crônicas, ela vai gostar. São pequenas histórias interessantes, diferentes, né? Dependendo do autor, mais puxado para um policial ou mais puxado para o humor. Eu, por exemplo, teve uma época que eu devorava os livros do Luiz Fernando Veríssimo, que filho do Érico Veríssimo, eles são do Sul, né? E o Luiz Fernando Veríssimo, ele teve uma coleção enorme de livros, de crônicas engraçadíssimas. Então, na época da minha adolescência, eu lembro que eu li muito Luiz Fernando Veríssimo. Eu achava engraçado,
sabe? Eu achava assim. E ele é engraçado mesmo, né? Ele tem um livro que se chama As Mentiras que as Mulheres Contam, e tem um outro que é As Mentiras que os Homens Contam. E aí ele põe o dia a dia das pessoas de uma forma que você fala: nossa, eu já vi isso. Nossa, eu já fui num Já fiz eu já isso. fiz isso. Começa a ter aquela Você entendeu? Então, identificação. então assim, de repente tem aquela pessoa que vai se identificar com poesia e vai gostar só de poesia. E tá tudo bem, né? E aí tem os gêneros, né? Hoje em dia tem tanta coisa bacana. Tem gente que chega na loja e fala assim: eu gosto de ler não ficção. Beleza. A pessoa lê sobre política, sobre história, né? História da família russa lá, Romanov. A pessoa gosta de ler esse tipo de coisa, né? Assiste, é o que ela assiste também na televisão, é o que ela gosta de ler. E tá tudo bem, eu acho que tudo engrandece. Não existe um padrão, né? Uma Não, regra. não. E eu acho que o erro da gente que não tem esse hábito é isso. É achar que para ler terá que ser Preciso ler. grandes livros, eu grandes preciso. Não, literaturas, você né? pode começar com o Pequeno Príncipe. E a minha mãe, quando ela me deu, ela falou assim: olha, e tem uma coisa sobre esse livro. Você tem que ler ele agora. Em diversas fases da sua vida, você vai sempre descobrir uma coisa diferente sobre ele. E é verdade. É verdade. É verdade. O Pequeno Príncipe, quando você tem um olhar infantil, ele tem um chamado. Quando você tem um olhar adolescente, ele tem outro chamado. E você, enquanto adulto, você tem um outro ponto de outro vista. ponto de vista ainda. Exatamente. Que interessante. É muito legal. E agora, saindo um pouco dessa parte da leitura, quais eram os seus outros interesses? Ou realmente você se via ali abraçada por esse universo? Não, eu sempre gostei de fotografia, Olha, sempre de fotografia. fotografia. Ganhei uma máquina fotográfica com 11 anos. Sempre gostei de fotografia. Sempre gostei de música. Sou apaixonada por música, é uma coisa que a gente herdou também lá em casa do meu pai. Meu pai sempre foi um amante de música. Então, a minha mãe escutava MPB, né? Então, rodava lá no toca-disco. Era Chico Buarque, Maria Bethânia, né? Dorival Caymmi e tal. E o meu Rita Lee, sempre, ela adorou Rita Lee, sempre gostou muito da Rita Lee. Irreverente, né? Aquela coisa toda. E o meu pai sempre músicas clássicas, né? De orquestras e tal. Aí eu falava assim: o papai, lá, hoje ele tá feliz, tá escutando. Ele punha no último aquela orquestra, que a vizinhança toda devia falar assim: esse homem é um louco, né? Mas ele não é louco, gente, ele gosta de música. Então, assim, eu cresci nesse meio, né? Então, eu sempre gostei muito de música, sempre gostei muito de artes visuais, né? Eu sempre gostei muito. Eu acho que o contato com o visual, né? Com design, com visual, moda, sempre li muita revista de moda. E aí você vai aguçando o seu olhar para aquilo, sabe? O que é bonito, o que não é, o que é bacana, o que não é. Então, hoje em dia, com as redes sociais, isso me ajudou muito. Porque eu consigo ter um olhar de falar: isso aqui não chama atenção, isso aqui chama, isso aqui. E eu não estudei isso, né? Tem ali um olhar estético. Um olhar estético, né? Bacana. Então eu que é acho muito necessário, né? Nesse sim, meio que hoje a em gente... dia sim, né? Então eu vejo que assim, eu sempre foi dessa, eu sempre gostei muito de escrever, né? Então quem gosta de ler gosta de escrever Gosta de também. escrever. Eu sempre gostei muito de escrever. Depois eu parei de escrever. Hoje em dia eu não escrevo. Hoje em dia eu não tenho essa vontade de escrever. Mas eu escrevia muito quando era jovem. E até uma amiga minha, menina, uma coisa louca que aconteceu. Eu tenho uma amiga que eu amo de paixão, a Elaine. Elaine, I love you. A Elaine é missionária em Moçambique. Ela se casou e foi para lá. É uma menina, assim, excepcional, maravilhosa, né? Menina, não, hoje é uma mulher, né? Uma mulher excepcional. E a gente estudou junto a vida inteira, a gente era vizinha. E aí a mãe dela faleceu há alguns anos, ela veio para cá para poder desfazer das coisas e ela passou na loja
E ela achou, quando ela tava desfazendo as coisas do quarto dela, do irmão dela, tal, que a gente era muito amigo, a gente se juntava pra escutar música. Antigamente a gente fazia isso, gente. Olha só. Porque um tinha um disco, o outro não tinha. Não tinha Spotify. Revezavam, né? Não tinha Spotify. Hoje em dia o Spotify é o oásis de quem gosta de música, E é né? tão maluco pensar assim que as pessoas não tinham tudo à disposição delas, Não. né? Porque a gente tem tudo. Se a gente, Tudo. eu quero ouvir tal gênero de música ou tal, tudo tá ali, né? Tudo. Num clique, Tudo. em algo tão rápido. A gente tava escutando um clipe ontem. Eu tava em casa, meu filho falou assim: mãe, vem aqui assistir esse clipe do Eminem comigo. Aí eu falei assim, nossa, que lindo. Ele falou assim, não, essa música é linda, tal. Eu falei, nossa, nem sabia que essa música falava sobre isso, né? E ele foi me contando do clipe e tal, da mulher do Eminem, que foi a paixão da vida dele e tal. E aí, daquilo ali, eu falei assim, nossa, eu vou procurar saber o que aconteceu com ela, né? E você consegue fazer isso. Tá O tudo que ali, aconteceu ao com nosso a mulher do alcance. Eminem, que ele tava num sofrimento, ela foi presa na época, né? Por isso que ele fez essa música. E aí eu falei assim, gente, olha que louco. Eu consigo, num clique, saber o que aconteceu naquele ano, porque ele fez aquele clipe. O clipe é antigão, tá? A menininha dele era pequena, tudo, acho que tem 15 anos o clipe, um negócio assim. Uhum. E eu falei assim, olha que louco, né? E na época que eu era jovem, a gente se reunia para escutar o disco, porque eu tinha o disco de um, o outro tinha o disco do outro, a gente não conseguia comprar todos os discos. E aí a gente se reunia para escutar Pra escutar música. E numa dessas que eu fui lá escutar música, eu levei meu caderno de poesia e ficou lá. E ela me mandou, ela deixou na loja, eu não encontrei com ela. E ela trouxe, Raíssa, aquela letrinha. Não existia adesivo, a gente recortava papel de presente. Que legal. E colava. Meu, eu voltei no tempo. Que legal. É muito legal. Uma lembrança muito boa, É muito né? boa, muito boa. E no caso, você se graduou? Sim, fiz administração de empresas, saí de Lorena, fui para Campinas. Eu não sei por que eu fui fazer administração. Eu sei ia perguntar agora. Na época eu queria, eu deixei assim de lado letras, né? Uhum. Porque eu acho que o que era para eu fazer era letras, jornalismo, né? Na época que ainda o jornalismo para humanas, né? era bem voltado para humanas. Mas aí eu acho que eu, tipo assim, virei gente grande. E aí, com 17 anos, passei no vestibular e eu falei, eu vou fazer administração de empresa, porque eu vou trabalhar em empresa. Bem jovem, 17 anos. 17 Nossa. anos. Hoje eu, como mãe, falo 17, meu bebê ainda vai ser. Saí de Lorena, fui para Campinas, completei 18 em outubro daquele ano. Nossa, entrou na faculdade com 17 Com anos. 17 anos. Não, assim, aprendi muita coisa, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu não faria isso de novo. Faria outra coisa, escolha. outra escolha. Mas foi bom para mim, né? Dentro disso, eu voltei depois para Lorena, fui ajudar minha mãe na distribuidora, né? Fui ajudar meus pais a modernizar o negócio deles. Isso foi muito bom. Aí, depois de um ano, eles me deram uma loja com o meu CNPJ, né? L, Zapa, Revistaria, porque eu vendia revista, ME. E é o CNPJ que eu tenho até hoje. É mesmo? É. Quantos anos? 32. Uau. Eu tinha 23 anos. Hoje eu vou fazer, esse ano eu faço 55. Foi há 32 anos atrás. E eu comecei assim, eu tinha ido para Campinas, eu queria fazer coisas diferentes que eu tinha visto nos comércios de lá, né, dentro da minha loja. Trazendo as novidades. Trazendo novidade, né? E a loja é no mesmo lugar? Não, ela começou no Hotel Colonial. Sabe onde é ali aquele Hotel Colonial indo para a Matriz? Começou ali. Aí depois dali eu fui na Rua Nacional da Piedade mesmo, onde é a Bruna Store, na esquina, assim. Sei, é onde é agora, ali. Onde é a Bruna, de vidro, ali isso. A loja. Ali, a gente ficou ali. Depois de um tempo, aí eu casei, né? Depois de um ano que eu tinha a loja, eu me casei. Seu esposo já veio também com o combo amor por leitura? Aprendeu com o tempo? Não aprendeu? Ele sempre foi nerd. Sempre foi nerd, mas ele é de exatas, total. Ah, tá. Total.
Fez Cotec, fez Unicamp, fez engenharia. Totalmente do número de mesmo. exatos. Do número. Os opostos se atraem mesmo. Interessante. Mas tem que ter afinidade, que senão não rola. E aí, um ano depois, eu me casei, né? E 3 anos depois, eu vi que eu precisava aumentar, crescer a loja, né, tal. E aí ele falou assim, eu vou entrar de sócio com você topa? Eu falei, topo. Aí a gente aumentou a loja, a gente foi pegando outros nichos, aí foi quando eu entrei pro livro, a gente começou a trabalhar junto, aí ele tinha uma maneira, né, a gente foi achando ali, 2 jovens, né? Descobrindo tudo, né? Descobrindo, porque eu tinha 25 e ele tinha 27. Bem jovens. Bem jovens, né? A minha filha nasceu, eu tinha 27, ele tinha 29. Nossa. Então, assim, a gente era muito jovem mesmo, né? Empreendendo e aprendendo, né? Porque o empreender você aprende, né? É o tempo todo aprendendo. E aí depois veio a livraria, veio o Rua Principal e é o que a gente está até hoje lá, né? Que bacana, Na Rua uma história Principal muito faz bacana. 25 anos. 25 anos? 25 anos. Então a gente ficou assim, até ir para lá, a gente ficou 7 anos ali naquela rua, tal. Aí depois a gente foi e dali a gente ficou. E aí virou livraria, né? Livraria, Letras e Companhia. Letras e Companhia. Há 25 anos. Exatamente. Que bacana. Muito legal. Antes da gente começar, né? Começar não, da gente continuar esse papo, eu quero aproveitar para agradecer a Farm Shows, nossa patrocinadora oficial. Inclusive, produção, temos aqui um QR Code? Temos aqui um QR Code na tela para que vocês acessem e tenham, né, à disposição aí de vocês, à disposição de um clique, tudo que a Farm Shows oferece. Tem o link para fazer pedidos, tem também o link para compras. Fiquem à vontade, explorem bastante o nosso QR Code e depois eu quero o feedback de vocês do que vocês acharam desse diferencial. Olha só, Alessandra, continuando aqui o nosso papo, veio a sua filha mais velha. Veio a Isabela em 97 e 8 anos depois veio o Matheus. 8 anos depois. Então, o Matheus está com quantos anos agora? Hoje ele tem 20 e ela tem 28. 28. E ela também se mudou? Ela se mudou, a Isabela, de Humanas, fez federal no Rio, foi morar no Rio. Quase morri do coração. Rio. A gente sempre fica assustado. A gente fica assustado. E aí ela foi, mas ela foi uma guerreira, assim, ela perseguiu o sonho dela, fez história. E hoje ela trabalha na Pinacoteca, na área de artes também, museu, né? Uau. Ela é apaixonada por museu, ela trabalha no educativo do museu e se encontrou. É o que ela ama fazer. Que bacana. E o Matheus está fazendo agora faculdade de administração. De administração. Sim. Distribuiu também, né? Os filhos também foi uma foi para o seu lado, que é o de humanas, e o seu filho para o lado de exatos. Sim. Mas eu dei um salto aí perguntando das suas crianças. Você fala crianças até hoje? Eu não falo, não. Falo, não? Não. Tem um dos meus primos, né, que a gente tem uma tia minha que chama Rosana. E ela são 3, bem escadinha. Casados já, né, formados, mas até hoje a gente fala assim, as crianças da Rosana, eu não sei o que As crianças da Rosana. Mas não tem criança ali mais. Tipo assim, né, quando eu falo com a minha irmã, eu falo, e os meninos estão bem? Ela tem 2 meninos, né? Uhum. Os meninos estão bem? E qual que é a idade desses meninos? É tudo assim também. Eu acho que o Daniel tem 26, o Thiago tem 23, eu devo estar errando tudo a idade deles. Mas assim, é tudo marmanjo já também, tudo formado. E assim, os meninos estão bem? Diferente, né? Mas eu dei esse salto e esqueci de te perguntar sobre a Alessandra mãe. A gestação, parto, essa experiência, né, que todas nós passamos. Eu acho que é um susto, né? Eu acho que é um susto. Eu acho que vem muito assim eu acho que o maternar, ele vem muito da experiência da hora ali, né? Do que você vai conhecendo, né? Eu me preparei muito para ter Isabela, foi planejada, né? Veio com, né? A gente falou, agora a gente vai ter, então a gente planejou,
foi uma coisa muito pensada, né? Muito amada, primeira filha, né? A Aquela gente, aquela expectativa mesmo, né? expectativa, E a Isabela, eu não tinha. O pessoal fala assim, ai, queria uma menina, queria um menino. Eu não queria nada. Eu falava assim, eu quero um filho. Quero ser mãe. Eu quero ser mãe, né? O que vai vir, o que Deus vai me mandar é por conta dele. E aí a gente foi fazer uma viagem, meu marido. Nós fomos pra praia, fomos pra Bahia. E aí eu tava andando assim na praia e ela chutou a primeira vez. Nossa, e eu não sabia que era ela, né? Eu falava assim, e eu tava andando, né? E eu falei assim, ai, o pessoal fala tanto de chutar a barriga, né? Mas até agora você não chutou minha barriga. E eu andando e conversando com ela assim, né? Aí eu falei assim, será que se eu falar pra você que você é uma menininha, você vai chutar? Ela, põe, chutou. Ai, E o meu Deus. Celso queria muito uma menina. Ele queria uma Ele menina. queria muito uma menina. Eu falei, eu não posso falar nada, porque se for um menino eu vou decepcionar ele, né? E aí nós chegamos, fui fazer o ultrassom e deu que era menina. E eu falei, já tava sabendo desde lá da praia. Eu já sabia. Já sabia. E foi muito gostoso. Isabela veio, eu tive muita azia, né? Aquela queimação, não sei o Isso quê. também. Você teve? E aí todo mundo assim, ai, vai vir cabeluda. A Isabela veio loira, branquinha, sem cabelo. Sem um fio de cabelo. Sem um fio de cabelo. Olha o mito aí, menino. Mito. Um ano, aquela menina tinha aquele, sabe assim, aquele pequenininho, assim, aquela coisinha que fiozinho. Eu morria de medo até de colocar laço, porque eu falava, vai judiar, vai pesar, Vai né? incomodar. Hoje ela tem um cabelo lindo, maravilhoso, né? Ela é muito linda. E aí Só uma depois, dúvida. O cabelo dela era menor do que o do Cebolinha? olha, por aí, viu? Por aí, Lucas, por aí. E depois, né? E aí, durante muito tempo, eu achei que eu ia ter só a Isabela. Eu falei assim, vai ser filha única, eu trabalho Uma muito. distância boa, né? É. Inclusive, uma das perguntas aqui que a Gabi Melo me enviou era exatamente isso. Como que era para você, né? Trabalhar com eles pequenos. Então, a Isabela, carreguei muito para a loja, né? A minha rede de apoio era minha mãe, mas minha mãe trabalhava também. Então, era meio complicado. Eu tive uma babá maravilhosa que cuidou da Isabela muito tempo para mim, até ela ficar maiorzinha. Mas sempre carregava, né? Então, sempre carregava, sempre estava junto. Era chorona, né? Assim, o que eu me programei, às vezes, não dá. É muito isso, mãe, né? Você fala assim, eu vou fazer isso, e não dá nada certo daquilo que você programou naquele não sai dia. Do jeito não que sai, a gente... né? Então eu falava assim, essa semana eu vou fazer isso. E não saía nada. Era uma febre, era uma dor de barriga, era uma indisposição da criança. Pronto, acabou. Acabou o seu planejamento, né? Então isso para mim foi meio difícil. Porque a gente quando, né, tá naquele ritmo, então isso daí, eu acho que a maternidade vem pra te quebrar também. Tipo assim, não é do jeito que você tá querendo. Parece que esfrega na nossa cara todo dia que a gente não tem controle, Não né? tem controle, né? E muitas vezes eu vinha assim na minha cabeça. Curta esse momento. Não deu? Curta esse momento. Então, foi bem assim. E aí ela ia ser filha única, tal, não sei o quê. Aí chegou, quando ela começou a ficar 7 anos, eu falei, meu, quero ter outro filho. Quero ter outro filho, quero ter outro filho. Você tava com quantos anos? Eu tava com 33, mais ou menos. Uhum. E eu falei, é agora ou não vai ser mais? Minha idade. Exatamente. Eu falei assim, é agora ou não vai ser mais? E aí, Celso, vamos ter outro filho? Você, quem sabe? Ai, Adoro essa resposta. Não é ótimo? Pra não falar outra coisa. Você já escutou isso também? Muito. Você que sabe. Não pra filho, mas pra outras coisas, o tempo todo você que sabe. Aí eu falei assim, então tá. Aí eu engravidei e tive um aborto espontâneo. Nossa, quase morri. Imagino. Quase morri. Eu acho que é a pior coisa que pode acontecer, assim, sabe? Imagino quando tem isso, né? Mais assim. Então, assim. Gravidez mais avançada, né? Aí eu fui pra casa da minha irmã, ela me acolheu, porque eu não parava de chorar, né?
Não, é muito Eu não parava de difícil. chorar. não Eu parava de perdi, chorar. né? Antes do Miguel, eu tive também. É realmente uma Não dor é? que não dá pra É uma explicar. dor que não dá pra explicar. E eu rezava, pedia pra Deus me dar consolo, tudo. Ele me deu. Eu respirei fundo, falei, não, chega, para de chorar, chega. Vamos viver essa tristeza, mas bola pra frente, né? E aí fui passar uma semana na casa da minha irmã, levei a Isabela junto. A Isabela é uma fofa, né? Me consolando, né? Fazendo aquela idade gostosa, 7 anos, né? Tudo. Aí, Companheira ali querendo companheirinha, cuidar. belezinha, querendo cuidar. Aí, eu fui na minha ginecologista e ela falou que 6 meses depois eu podia engravidar. Tentar de novo. E aí, naturalmente, engravidei do Matheus, que também foi muito desejado, né? Eu acho que foi aí o dobro desejado, né? Depois que você passa por uma perda. E aí a Isabela chegou pra mim e falou assim: mamãe, não vamos contar pra ninguém enquanto não. É porque ela escutou eu falando com o Celso, né? Não vamos contar pra ninguém por enquanto, tá bom? Tá. Então, quando eu completei 3 meses, aí eu contei pra todo mundo, tal. Foi uma gravidez. As duas gravidez foram ótimas. Trabalhei até o final, tive disposição, engordei muito pouco, sabe? Nossa, saúde assim super boa. Nunca tive pressão alta. Nunca tive um pouquinho de inchaço no final, mas também as duas foram no calor. Tudo muito natural, né? Natural, mas sim, não tenho nada. E foi cesárea na primeira, porque eu não tive contração, não tive nada. Nada. E eu tinha feito exercício, respiração cachorrinho, eu ia Se pra preparou. academia. Nossa, me preparei. Ai, não deu nada certo. Aqui Mas, comigo foi assim também. Pilates, tudo. nossa, virava Mas de ponta eu até cabeça. entrei, só que pra mim também foi uma surpresa, né? Eu sabia o que era contração, porque quando eu perdi o bebê eu passei por esse processo de forma natural. E então eu sabia o que era contração. Menina, 40 semanas, 4 dias não vinha uma contração, não tinha nada. Sabe o que é nada? Só tinha aquela coisa da barriga dura, mas a E você contração plena. enorme, enorme, barriga enorme, mas assim, nenhuma contração. E eu falei, o tampão. O que é tampão? Não sei, não vi. E aí a doutora falou pra mim, agora é a hora da cesárea. Você falou que quando eu dissesse que era a hora, você ia respeitar. 40 semanas e 5 dias. Aí eu falei assim, tá bom, doutora, mas a gente pode então ir amanhã de manhã, né? Porque já que eu não posso escolher, porque era 13 de março, ela queria me internar naquele dia, e no outro dia era 14. E 14 é o dia do meu aniversário, só que é outubro. Aí eu falei, já que a gente, né, que eu tenho que escolher, já que eu preciso escolher, deixa eu escolher o dia 14, né? Menina, 3 horas da manhã começou o trabalho de parto. Aí eu descobri o que era contração. Aliás, recebeu a injeção. Não, eu tentei o normal, porque aí Entendi. eu conheci a contração do útero, mas eu não conhecia, não quero assustar vocês que não tiveram parto normal que pretendem ter. Mas uma tal de uma dor nas costas, que eu não sabia o que era aquilo. E eu senti aquela dor nas costas, parecia que estavam abrindo as minhas costas. Eu falei, ele escolheu o dia, e era o dia 14 mesmo. Mas terminei numa cesárea, né, porque eu realmente não aguentei. Mas me planejei, sonhei, assim, com aquele momento. Teve toda aquela, né, aquela imagem pra mim, assim, mas não veio. E o do Matheus foi diferente. A da Isabela chegou também na data, né, a médica virou e falou assim, olha, agora a gente tem que operar. E eu, marinheira de primeira viagem, falei assim, pelo amor de Deus, vamos agora, né? Se é agora, vamos agora. Se é agora, vamos agora. Quando foi o do Matheus, o Matheus era para ser no feriado do dia 21 de abril. Nós estamos pertinho do aniversário dele. E aí, beleza. 21 de abril, ótimo. Dia 7 de manhã, eu acordei. Estourou a bolsa. Estourou a bolsa. Aí, totalmente diferente da primeira vez. Totalmente diferente. Aí, meu filho veio. Gente... E aí, de parto normal? Não, foi cesárea. Porque aí no segundo eu falei, não, agora já tem um cortinho, vai ser cesárea, pode ele tá mesmo. Tudo certo. E o Matheus veio. E assim, o mais legal de tudo, né? São 2 filhos
duas pessoas diferentes, duas energias diferentes, né? O Matheus é aquela calma que veio, sabe? Foi aquele bálsamo que veio assim pra minha vida. A Isabela é aquela energia, né? Muito parecida comigo, mas muito parecida com o Celso também. Então ela é uma mescla, assim. E o Matheus também, né? Ele tem uma características do Celso, que às vezes ele fala comigo, eu falo, nossa, bem parecido assim, né? Mesmo estilo. Mãe, tem que fazer assim, desse jeito. Tá bom, vamos fazer. E tem sabe, esse equilíbrio de personalidades, né? De jeito, né? A Isabela era chorona, ela era. Eu acho que a gente passa também, sabe? Aquela coisa do primeiro filho, do nervosismo, tá certo, tá errado, né? Eu amamentei os dois, a Isabela amamentei até 8 meses. Para parar, tirar ela do peito, eu tive que ficar um dia longe dela. E o Celso tentando pôr a mamadeira na boca dela. E foi assim que saiu. Nossa, imagino. Sofrimento. Um sofrimento. E eu, plena, na casa da minha mãe, assistindo filme. Vambora. Vai dar certo. Vai dar certo. E o Matheus, ele teve um dia que ele não pegou mais meu peito. Ah, Miguel. Não quero E mais. quanto tempo foi o Matheus? 7 meses e meio e ela foi 8 meses. Miguel foi 9 meses. Simplesmente. Mas eu diferente de você, eu chorei. Ah, eu não chorei não, porque eu vou dizer assim, tirando essa romantização do amamentar, o amamentar é bonito, é uma conexão que você tem com a criança, é indescritível a sensação, é lindo. Só que judia muito da mulher também. E demanda muito da gente, né? Demanda, assim. Então, eu como sou ansiosa, rodinha no pé, você entendeu? Então, assim, eu tinha que fazer um trabalho de mentalização ali na hora para eu poder me acalmar, para poder... Porque era aquele momento que eu tinha com ela ali, só que e o resto de todos os outros momentos, né? Então, assim, eu acho que eu podia ter parado antes, eu podia... Mas isso você não tem como aprender, você não tem como pegar conselho. Você vai só vivendo, né? Você vai vivendo e vai aprendendo. Você vai fazendo ali a sua história com a criança, né? Eu queria muito amamentar, era um desejo mesmo. E eu sofri muito pra amamentar. Nossa, eu sofri pra caramba. Machucou, feriu. Tive febre. Só que hoje em dia a gente tem recursos. Um deles, né, é chamar uma profissional pra te ajudar. E eu fiz isso. Eu lembro até que a minha tia, minha mãe, quando a moça entrou dentro de casa, falou assim, mas tem isso? Alguém pra ensinar a dar mamar? E foi a melhor coisa que eu fiz. Eu lembro até hoje, eu acho que eu tenho um vídeo, um áudio meu, da primeira vez que eu consegui amamentar o Miguel sem dor. Eu chorava de emoção, porque eu achei que eu amamentar era só o sofrimento. Só o sofrimento. E aí, quando eu vi que era possível, eu falei, meu Deus, que coisa mais... Só que assim, eu tava num momento, né, diferente da minha vida, eu tava muito mergulhada. Eu não queria, eu falo assim, eu não queria nem voltar a trabalhar. Entendi. Eu não queria ficar ali. Então, pra mim, esse tempo todo ali era muito bom. O único desafio mesmo foi as madrugadas. Sim. Né? Porque essa questão da livre demanda. E quando a pessoa fala assim pra você, ai, meu filho dorme a noite inteira. Nossa! Lissandra, sabe quando que eu fui dormir 4 horas depois que o Miguel nasceu? 4 horas, tá? Direto. O Miguel já tinha 6 meses de vida. Porque eu acordava de 2 em 2. Era uma coisa assim... Eu também. Absurdo. E o comecinho, então, era amamentava, e aí falavam assim, você tem que ficar com a criança 20 minutos pra não ter perigo de refluxo. Aí eu ficava os 20 minutos. Só que quando eu deitava ele, já tava na hora, ele já acordava pra mamar de novo. Menina, eu tive uma privação de sono extrema. Eu teve um dia que eu tava, parecia um zumbi. A minha sogra chegou em casa, ela falou assim, me dá essa criança aqui porque você precisa dormir. E ela olhou pro Celso e falou, você não tá percebendo? Ele falou, não, porque eu tô sem dormir. Tá os dois. Tava os dois, e ele não ia trabalhar, né? E
nossa, vocês têm que dormir, então deixa aqui comigo e vai os dois dormir, né? E Vai descansar um pouquinho. porque você fica naquela, né? É uma um- loucura. É uma É uma loucura. loucura. E é muito doido, porque naquele momento você não entende. E as pessoas falam assim, vai passar. E vai passar logo. Você fala assim, não, meu Deus, isso não... E hoje, tem hora que eu nem lembro. Assim, uma coisa que ficou pra mim é o sono. Hoje O em dia sono. não interessa. Ah, Raíssa, minha amiga tava rindo de mim esses dias na época do casamento. Vamos pra São Paulo comigo de madrugada? Eu falei, jamais. Eu não fico uma madrugada acordada. Eu valorizo muito o meu Eu também sono. acho. Sabe? Demais, E ele ainda é demais. pequeno, né? Ele ainda é pequeno. Ele ainda é mas já pequeno. dorme as noites, né? Sim. Inteiras. Mas eu, por Nossa. exemplo, a Isabela até uns 3 anos. Pode ser que eu esteja errando aqui, o Celso talvez vá falar, não foi até 3, mas eu acho assim que até uns 3 anos ela tinha sono muito picado, sabe? Assim, era um sono, não era um sono. Ficava despertando. Ela não levantava para mamar, mas assim, era aquele sono picado, chorava, aí a gente ia ver o que estava acontecendo, né? Aquela coisa. É intenso. É intenso. E aí, intenso. quando veio o desmame natural dele, eu falei, eu sofri tanto pra te dar mamar. Como que você fala que não quer? E o João ficava, a gente tava na praia quando ele desmamou. Foi do nada. Foi do nada. O João olhava, sabe quando a pessoa quer rir de você, mas ela sabe que não pode, porque se ela rir naquele momento, Ela vai levar ser um soco. caos. Vai ser um caos. Mas eu, assim, ó, lá, e demorou, tá? Eu acho que pra eu absorver que não ia mais acontecer, acho que levou uns 3 meses, porque eu tentava voltar ele, mas ele não pegava. Eu tive uma crise de choro, não foi na amamentação. Eu tive uma crise de choro no primeiro dia que eu levei ele no berçário. Ai, Eu tive. Não passei por isso ainda. Eu tive. Eu deixei ele. Eu precisava voltar a trabalhar, né? Matheus. Com o Matheus. Porque a Isabela não foi pra escola bebê. Ela foi com vocês pra loja. Ela tinha uma babá. Ah, Eu tá. tinha eu tinha um outro esquema com ela. E aí ela foi pra escola com 2 aninhos, tal, beleza, tranquila. Chorou também, porque ela era chorona, né? Desculpa, Isabela. Mas ela era chorona. Pessoal. Não é nada pessoal. Mas era mesmo. E aí o Matheus foi pequenininho, com 8 meses. Eu desmamei ele, deu 15 dias, eu levei ele pro berçário. Aqui na época em Lorena tava tendo um berçário maravilhoso, né? Tinha diversos berçários bons, tudo. E aí eu falei, não, eu vou levar ele pro berçário. E aí lá eu deixei ele sempre muito bonzinho, porque ele é muito da paz. Eu deixei ele. Tchau. Né? Tranquilo, nem Tranquilinho, tipo, foi lá pro colo da tia, beleza, nem tal. sentiu diferença. Fiquei mais um pouquinho dentro da escola. Ela falou, acho que agora você pode ir. Qualquer coisa eu ligo pra você. Menina, eu entrei dentro do carro. Eu falei, nossa senhora. E aí chorei. Meu nenenzinho. Chorei. Dizem por aí que não tem jeito. Ou a mãe vai chorar ou a criança vai chorar, né? Um dos dois vai chorar. Um dos dois vai chorar. Mas eu senti, assim, que eu acho que foi aquele, né? Foi o primeiro afastamento mesmo que a gente teve, né? Porque a gente fica ali realmente uma extensão do outro, né? Exatamente. Agência IDS e Estúdio R. Comunicação e criatividade em primeiro lugar.